A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar você e a tua família nesse momento. Peço que você venha se inscrever no canal, deixar aquele like, amém? O paralítico de Cafarnaum. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. 3. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 7. E este, levantando-se, foi para a sua casa. 8. E as multidões, vendo isso, temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletória um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. 13. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O jejum 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer. Mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19. Levantou-se, pois, Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, 24. Disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
25. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. A cura de 2 cegos e um mudo. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. 31. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 32. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. E, expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. 34. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. O paralítico de Cafarnaum. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. 3. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 7. E este, levantando-se, foi para a sua casa. 8. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletória um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. 13. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios.
porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O jejum 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer. Mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19. Levantou-se, pois, Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, 24. Disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. 25. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. A cura de 2 cegos e um mudo. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. 31. Eles, porém, saíram, e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 32. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. E, expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. 34. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O paralítico de Cafarnaum.
E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. 3. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 7. E este, levantando-se, foi para a sua casa. 8. E as multidões, vendo isso, temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletória um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. 13. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O jejum 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer. Mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19. Levantou-se, pois, Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, 24. Disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. 25. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26.
E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. A cura de 2 cegos e um mudo. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. 31. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 32. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. E, expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. 34. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O paralítico de Cafarnaum. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. 3. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 7. E este, levantando-se, foi para a sua casa. 8. E as multidões, vendo isso, temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletória um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. 13. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O jejum. 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?
15. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19. Levantou-se, pois, Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, 24. Disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. 25. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. A cura de 2 cegos e um mudo. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. 31. Eles, porém, saíram, e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 32. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. E, expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. 34. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.